Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos começando mais o RIC Rural, programa que é referência para o agronegócio em todo o estado de Santa Catarina. Desejando que você tenha um ótimo domingo. Permaneça conosco e acompanhe primeiro as manchetes do programa de hoje. Secretaria de Estado da Agricultura cria projeto especial de apoio à aquisição de reprodutores bovinos para raças de corte. Especialista dá dicas importantes para evitar o botulismo nos rebanhos. Governador do estado fala sobre reunião com o diretor do Banco Mundial. Em pauta, a renovação do SC Rural. A avicultura registra aumento no faturamento das exportações durante o mês de julho. Cooperativa catarinense investe em capacitação para engenheiros agrônomos. E tem ainda o quadro Sabor da Terra, com uma receita de bolo de milho funcional. Isso e muito mais agora no RIC Rural, que está no ar. A gente começa o programa de hoje falando de um projeto desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Pesca do estado de Santa Catarina, que visa a aquisição de reprodutores bovinos para raças de corte. O programa ele serve para que os produtores rurais possam investir em melhorias no rebanho. Bom, para se ter uma ideia da importância desse assunto, metade da carne bovina consumida aqui no estado de Santa Catarina vem de outros estados, por isso se torna ainda mais importante. E para falar sobre esse incentivo, nós vamos conversar com o secretário adjunto de Agricultura aqui do estado de Santa Catarina, o Ayrton Spies, vai trazer mais informações. Ayrton, explica para a gente como vai funcionar esse incentivo na prática para os produtores aqui do estado de Santa Catarina. Os produtores vão procurar os escritórios de extensão rural da IPAGRE e vão aderir ao programa de aquisição de reprodutores bovinos de corte e através do Fundo de Desenvolvimento Rural nós vamos conceder um crédito para ele adquirir até R$20 mil em touros. Touros que sejam puros por origem ou puro por cruza, e ele vai pagar esse financiamento em 5 anos sem juros. E com isso é um grande estímulo a melhorar a qualidade da produção, tanto em quantidade como em qualidade. E no caso dos produtores que vão vender seus reprodutores, vão encontrar ali também uma dinamização dos seus negócios através da maior oportunidade de vender seus animais de raça. Hoje se entende que Santa Catarina tem um potencial grande para crescer na produção de carne bovina. Exato, porque nós temos uma situação curiosa. Somos o maior produtor de suínos do Brasil, o segundo maior produtor de frangos e ainda assim temos um déficit muito grande em carne bovina que os 7 milhões de catarinenses consomem por ano. Então, produzir mais carne bovina aqui é perfeitamente possível, melhorando as pastagens e melhorando a genética dos animais que convertem essa pastagem. Então, nós estamos justamente trabalhando nisso porque se produzir mais carne bovina aqui, não precisa procurar mercado fora. É aqui mesmo que ela pode ser consumida. Então, os produtores que têm até R$360 mil por ano de renda e que tenham a sua renda no mínimo 50% vinda da agricultura, estão hoje, são elegíveis a adquirir um touro de alto padrão genético para melhorar o seu rebanho, porque muitos desses pequenos e médios produtores têm animais de raças não definidas para a carne. E ao colocar um reprodutor lá, existe um efeito multiplicador muito grande da melhoria da genética e, portanto, da produtividade e da rentabilidade dos nossos produtores. Até os consumidores vão ser beneficiados porque eles vão consumir uma carne melhor e provavelmente mais acessível também. Na última semana, a morte de 1.100 cabeças de gado confinado no Mato Grosso chamou a atenção de todo o país. E a notícia ganhou ainda mais visibilidade depois que a causa da morte foi confirmada: o botulismo. Nós conversamos com uma especialista que falou sobre os principais cuidados que devem ser tomados para evitar esse tipo de problema no plantel, principalmente com relação à alimentação dos animais. Conforme ficou comprovado no laudo emitido inclusive por agrônomos e veterinários, a causa da morte foi o botulismo, uma intoxicação. Mas afinal de contas, como ela acontece? Como prevenir?
Sobre esse assunto, nós conversamos com a professora e zootecnista Ana Luísa Schogor, que vai explicar para a gente. Bom, professora, primeiro vamos explicar o que é o botulismo, como ele surge dentro, enfim, da alimentação, o que acaba acometendo a alimentação dos animais de todos os plantéis. Ok, então o botulismo, Diego, ele é uma intoxicação alimentar, como foi comentado. Ele é oriundo, tá, de uma toxina botulínica, que vem de uma bactéria que vem basicamente da degradação ou da decomposição de carcaças de animais, ou seja, de matéria orgânica em decomposição. Ela pode ser, então, advinda de carcaças de aves, roedores, animais de pequeno porte e até mesmo de grande porte. Então, aonde tem matéria orgânica em decomposição, potencialmente nós temos a bactéria que produz a toxina botulínica. Certo. E como fazer para evitar, então, além, é claro, de evitar esse contato com as carcaças, enfim, como o produtor pode fazer para manter o plantel livre da toxina botulínica? Bom, o primeiro deles, de fato, é manter um ambiente limpo. Então, o ambiente não pode ter nenhum tipo de carcaça em decomposição, nem na sala de ração, nem em cima do silo, né? Por exemplo, uma lona furada de um silo que possa ter um animal em decomposição, ele pode espalhar essa toxina botulínica, mas a primeira coisa é a limpeza do ambiente. Outro quesito que vale lembrar é, por exemplo, poços artesianos com animais mortos dentro, lagoas com água parada que eventualmente possam ter um animal em decomposição, também podem ser fontes da toxina botulínica. Isso acomete só os bovinos, enfim, ou todo tipo de animal, enfim, ovelhas, enfim, tudo aquilo que o produtor tem na propriedade pode correr risco? Sim, tudo que o produtor tem na propriedade pode correr risco. Se ele destina um milho, por exemplo, para alimentação não só de bovinos como de suínos ou aves, isso pode ser transmitido também, porque a toxina está presente no alimento, nós não a vemos, certo? Mas uma pequena quantidade dela pode causar intoxicação e levar o animal à morte. É importante falar que, além dessa manutenção do ambiente limpo, existe vacinação e ela pode ser anual contra esse tipo de problema nas propriedades. E daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais RIC Rural, com uma entrevista com o governador do estado, Raimundo Colombo, sobre a renovação do SC Rural. E ainda vamos falar sobre um evento realizado em Chapecó que debateu o futuro do agronegócio catarinense.